Na história das missões jesuíticas, Nhesu é um personagem muito conhecido por ter liderado a morte dos padres Roque Gonzalez, João de Castilhos e Afonso Rodrigues, não é? Afinal, ele é mesmo um bandido como muitos falam por aí? Olha, Argemiro, de fato, também tenho ouvido muitas pessoas falando isso. Mas eu te convido a pensarmos na ação de Nhesu a partir da noção de resistência indígena à colonização e às missões implantadas entre os indígenas. Mas como assim? O senhor pode explicar melhor isso? Argemiro, como já dissemos em outros episódios, os jesuítas tiveram de negociar com os indígenas a entrada em seus territórios para fundar ali reduções. Mas eles também buscaram converter os indígenas ao cristianismo, exigindo que abandonassem várias práticas tradicionais que eram consideradas contrárias aos dogmas e à moral católica. Nhesu foi um desses grandes líderes tradicionais com os quais os missionários tiveram de lidar. Ele exercia grande liderança política e religiosa na região. Inclusive, ele autorizou a entrada dos jesuítas em seu território, construindo-lhes uma casa e uma igreja. O padre Antônio Ruiz de Montoya, mesmo que em tom edificante, dá pistas dos motivos que levaram Nhesu a se indispor com o padre João de Castilhos, na redução fundada em Caró em 1628. Dirá Montoya que a fagulha de ódio que ele nutria contra os jesuítas foi incendiada pela fala de outro líder religioso indígena, que havia inclusive fugido da redução de São Francisco Xavier, Potiravá. Quer dizer, ele já não estava contente com a missão. Montoya dirá que Potiravá teria falado que a redução tirava a liberdade antiga de andar por vales e selvas, pois sacerdotes estrangeiros os amontoavam em povoados com a intenção de pregar-lhes uma doutrina oposta aos ritos e aos costumes dos antepassados. E ele diz mais para Nhesu: você já começou a perder a reverência que o povo lhe tinha, e se continuar assim, já vai ser sujeitado por eles, tendo inclusive de abandonar o modo antigo de casamento. E seu poder espiritual vai acabar. E dirá mais, abre aspas, olha ao redor. Nas outras reduções, as pessoas já estão totalmente sujeitas aos missionários e não vejo remédio senão acabar com a vida deles. Fecha aspas. Depois disso, Nhesu teria promovido um levante contra os padres em vários locais, resultando na morte dos padres Roque Gonçalves e Afonso Rodrigues em Caró, comandada pelos caciques Camburé e Carupé, e de João de Castilhos em Assunção do Ijuí, comandada diretamente por Nhesu. Mas o levante não terminou por aí. Mas então quer dizer que havia a intenção de alguns indígenas de acabar com as reduções fundadas até aquele momento perto do rio Uruguai? Não posso afirmar isso com certeza absoluta, Argemiro, mas os relatos dos jesuítas indicam que talvez essa fosse a intenção dos rebelados. O que se sabe é que depois da morte dos padres de Caró, relato no qual não entrarei por conta do pouco tempo que temos, um dos meninos indígenas do Paraná, ajudantes de missa do padre Roque, que foram poupados da morte, levou a notícia do ocorrido até a redução de Candelária. Os moradores daquela redução resolveram vingar a morte dos padres. Porém, o padre Pedro Romero não permitiu que isso acontecesse, mas que apenas fossem buscar os corpos dos religiosos mortos.
Então o cacique Mbacabá foi com 200 indígenas armados até Caró e encontrou seus corpos meio queimados e também o famoso coração do padre Roque flechado. Sabendo disso, Carupé reuniu 300 indígenas para matar o padre Romero em Candelária. Houve luta entre os cristãos da redução e os comandados por Carupé, de modo que os rebelados foram expulsos, não sem a morte de vários deles. Da mesma forma, Nheçu, depois da morte do padre João de Castilhos, atacou também com 300 indígenas a redução de São Nicolau, mas ali não teve luta, pois seus moradores retiraram os padres e os conduziram até a redução de Concepção. A reação foi posterior, quando Nhenguiru reuniu 800 pessoas das reduções das missões da frente do Uruguai e do Paraná, para enfrentar os revoltosos e vingar a morte dos padres. Grande reforço para o campo de batalha foi enviado pelo capuchinho Frei Gamarra, diretamente de suas reduções. O mestre de campo português Manuel Cabral, com outros 10 espanhóis e mais 1000 indígenas, os quais lutaram ao lado de Nhenguiru e seu exército. Nos embates, muitos dos revoltosos foram mortos. Em Caró, 50 pessoas foram presas e 10 daquelas que foram consideradas as mais culpadas foram depois enforcadas. Os corpos dos missionários foram então recolhidos e levados para a redução de Concepção. Houve ainda outra grande conjuração dos indígenas contra a redução de Candelária, aliás, pouco conhecida, quando em 1629 o grande xamã Cunumipitá Ibapiri de Igaí, com um bom grupo, ameaçou de morte o padre José Orédio. Porém, os reduzidos de Candelária ofereceram-lhes batalha e os castigaram severamente. E o que aconteceu com Nheçu? E com os comandados dele, depois de todas essas batalhas? Veja, Argemiro, em 1697, o padre Cristóbal de Altamirano escreveu um bilhete ao padre Francisco Benzônio dizendo que Nheçu, após os embates, teria subido pelo rio Uruguai até o primeiro Salto Grande, onde teria se estabelecido, mas que não tivera sorte porque fora capturado pelos bandeirantes paulistas. Boa parte de sua parcialidade foi então recolhida à redução de San Xavier. Inclusive, nas antigas terras de Nheçu foi criada uma estância com gado para abastecer a redução de San Xavier, chamada de Estância de Nheçu-Oretangue. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Agu de VT. Obrigado!